E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Antônio Meyer, que iniciou sua carreira na década de 70, contextualizou nesse episódio a evolução da advocacia e do mercado jurídico ao longo desses mais de 50 anos. Falou ainda de como foi a sua decisão de sair do Pinheiro Neto para montar o Machado Meyer e mais, como aconteceu na prática. Falou sobre as dificuldades, os desafios, como era advogar no século XX, o que mudou para a advocacia do século XXI e como isso impactou e é o Machado Meyer. Dr. Meyer trouxe histórias de bastidores, conselhos relevantes e deu ainda a sua visão sobre os três poderes, em especial sobre o Judiciário e o STF, e sobre tudo o que estamos vivendo. Episódio riquíssimo, cheio de aprendizados e conselhos. Falar que é imperdível é chover no molhado. Ouça e aproveite. Antônio Meyer é formado em Direito pela USP e possui uma pós-graduação em Tributação pela NIU como ouvinte. É cofundador de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, o Machado Meyer Advogados, além de árbitro e membro de conselhos de administração. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Dr. Meyer, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Olha, que honra recebê-lo aqui no nosso podcast. Vai ser uma alegria poder ajudar a contar a sua história. Então, muito obrigado por ter aceitado. A honra é minha, Renato. Eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês e relembrando um pouco do que foi a minha vida. Vai ser muito bacana. Você sabe que uma coisa que os convidados sempre comentam que é bacana é rememorar coisas que eles não paravam para pensar há tanto tempo. Isso. A nossa primeira pergunta é a pergunta clássica. É sobre planejamento de carreira. E o senhor tem uma carreira que é muito sólida, né? O senhor estruturou e ajudou a montar o Machado Meyer em 1972, seguiu no escritório por quase 50 anos. Depois o senhor acabou seguindo para conselho de administração e hoje também atua como árbitro. De alguma maneira essa trajetória ela foi planejada e se não, quais eram os seus outros objetivos? É incrível, né, Renato? A gente ouve as pessoas falarem tanto em planejamento de carreira, né? No meu caso não houve planejamento algum. Eu posso até, curiosamente, começar quando eu estava no científico do Mackenzie, Colégio Mackenzie aqui em São Paulo. Eu pretendia ser um médico. Esse era o meu sonho naquela ocasião. Eu estava já no terceiro ano, às vésperas de prestar vestibular, quando, por razões de amizade com um amigo que era unha e carne, né? Aquele que a gente faz tudo junto com ele e vai às festinhas, sai, namora junto com ele. Quando, por solidariedade a ele, que ia ser reprovado numa prova pelo professor de química, nós resolvemos sair do colégio. Descemos as escadas, fomos até o diretor e disse, olha, nós dois queremos sair do colégio, vamos para o Bandeiras, vamos para um colégio mais fácil. Depois fazemos um cursinho e prestamos vestibular para medicina no final do ano. Aí o diretor, muito esperto, naturalmente não ia perder dois contribuintes, ele disse, não, mas que bobagem, o problema é química, eu vou transferir vocês, olha, tem 2 lugares aqui no curso clássico. Eles ainda estão discutindo a fórmula da água, H2O, porque eles não tinham entendido ainda como é que se estrutura isso. Então fomos para o clássico. E eu estou falando da década de 60, né? Na década de 60, o Brasil vivia num regime militar, debaixo de um regime militar, mas a bossa nova estava nascendo. Músicas maravilhosas eram compostas, shows de teatro, Record, enfim, aquilo inspirava muito os jovens, né? E no clássico as pessoas gostavam de festas. Então nós fomos para o clássico e entramos naquele clima de festas, de música. Chegou no fim do ano, bom, agora nós não vamos conseguir fazer vestibular para medicina, é muito difícil, né? Aí o meu amigo diz, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer junto com esse pessoal que vai fazer direito, a gente faz lá e se nós passarmos, pelo menos não perdemos um ano. Fomos, passamos, entramos na São Francisco. E
aí o advogado, 70 e tantos anos depois, para mostrar para você que não houve planejamento algum, foi tudo fruto do acaso, das circunstâncias, e passei a ser um advogado. Temos que agradecer, então, ao professor de Química e também às festinhas, que ganhamos um grande profissional no direito. Maravilhosas, né, as festinhas. Agora tem uma dúvida. E o seu amigo seguiu essa carreira de advogado? Meu amigo seguiu essa carreira de advogado, mas depois, por questões familiares, ele teve que mudar de cidade e eu confesso que perdi o contato com ele. É uma pena, mas foi uma época boa, eu me recordo, ele deve ter boas recordações também. Espero que ele esteja vivo. Que bom, quem sabe ele não ouve esse podcast e vocês se reencontram. Eu espero que sim. Dr. Meyer, em junho de 72, como a gente comentou, o senhor ajudou a fundar o Machado Meyer Advogados, que hoje é um dos maiores escritórios do Brasil. A gente já vai voltar nessa história, mas antes eu queria fazer um parênteses aqui, porque o senhor teve a oportunidade de trabalhar e também de estudar em Nova York, quando era bastante incomum, especialmente para brasileiros, né? De onde surgiu essa ideia de morar e trabalhar fora do Brasil? E como é que essa experiência agregou na sua trajetória profissional, inclusive na estruturação do Machado Meyer? O que você aprendeu lá e que se aplicou aqui no seu retorno? Bom, logo depois que o Machado Meyer foi constituído, no ano de 1972, no primeiro semestre de 72, nós obviamente estávamos à procura de clientes, né? Porque nós tínhamos saído de um grande escritório que tinha um grande nome, até hoje ainda existe, e é um dos principais escritórios brasileiros, mas nós estávamos começando as nossas vidas naquele momento. Então, em busca de novos clientes, nós identificamos que o investimento japonês no Brasil estava crescendo e que havia muito interesse de empresas industriais, comerciais, empresas financeiras japonesas no Brasil. E nós tínhamos um contato com advogados em alguns escritórios americanos, e um deles, de nome Wender Murasi White, um dos sócios, o Jiro Murasi, japonês de grande influência na comunidade japonesa, sabendo do nosso interesse de ter novos clientes e clientes japoneses, ele sugeriu que algum de nós fosse morar em Nova York e ele faria essa introdução, porque por mais que os japoneses se interessassem em investir no Brasil, eles queriam ir para Nova York, não para São Paulo nem Rio de Janeiro. Então, lá em Nova York é que eles queriam informações sobre o Brasil. Que era o Brasil, que estilo de governo o país tinha, como era o sistema judicial, quais eram os riscos e a segurança jurídica do investimento, enfim, todo tipo de informação. E eu fui para lá exatamente para, acompanhando o Jiro Murasi, ir a reuniões com empresas japonesas que estavam interessadas em investir no Brasil para levar informações sobre o nosso país. Daí é que surgiu essa ida para lá e essa permanência minha lá. Não chegou a um ano, porque o escritório naquele momento já estava com muita clientela, com muito trabalho, e eles, meus sócios aqui no Brasil, dizem, olha, chega desse passeio aí em Nova York, é muito bonito, maravilhoso, você vai ao Ballet Bolshoi, aí em Lincoln Center, mas venha trabalhar aqui que nós estamos precisando de você. E eu voltei. Muito interessante. Mas dentro desse período de um ano, né, essa vivência, né, visitando clientes, especialmente da comunidade japonesa, teve alguma coisa desse período que o senhor aprendeu e trouxe para o Machado Meyer e replicou aqui? Eu não sei se o que eu trouxe foi bom ou não, mas eu trouxe. O sistema de remuneração dos advogados naquela ocasião, grandes advogados, cobravam seus honorários com base no timesheet, na hora gasta, e tinham critérios para alocação de lucros da sociedade para cada sócio, determinando os valores da atuação de cada um deles e tal. E foram esses critérios que eu trouxe para nós. Que foi bom, mas são critérios que acabam gerando uma sociedade extremamente competitiva, né? Que não contribuem para uma colaboração entre os advogados. Porque quanto mais você trabalha, mais você é bem remunerado.
quanto mais clientes você tem, mais você é remunerado. Então, você tem uma certa restrição a dividir trabalhos com seus colegas ou dividir clientes com seus colegas. É bom, porque a competição sempre gera muita atividade, né? Muitos negócios. Mas é ruim porque se nós tivéssemos um sistema que permitisse maior colaboração, que nós chamávamos na ocasião de cross-reference, você vai atender um cliente e diz, olha, eu atendo aqui na área tributária, mas tem o meu sócio João ali, que atende na área contenciosa, tem o meu sócio Pedro, que faz a parte de capital estrangeiro e tal. Mas não era bem isso que acontecia. Isso eu trouxe dos Estados Unidos. Não foi. Alguns sócios meus reclamam de eu ter feito isso, mas eu fiz. Eu acho que foi bom e ruim ao mesmo tempo. Teve qualidades e teve defeitos. E também os escritórios não fugiram desse sistema, né? O sistema que iniciou-se na Europa, na Inglaterra, e foi muito difundido nos Estados Unidos, né? Que é a cobrança por hora, timesheet. Lá, eles conseguiam bons honorários porque eles envolviam em cada negócio vários assessores, né? Cada um deles faturando horas. No final, o volume de horas era bastante significativo e a remuneração muito boa. Mas num escritório menor, isso não funcionava tanto, porque nós não tínhamos muitos assessores, nós éramos poucos. Até a década de 90, eu acho, nenhum dos escritórios grandes do Brasil tinha mais de 100 advogados. E isso chama muito a atenção, né? Porque hoje, quando você pensa em 100 advogados, você está falando de um escritório de médio porte, né? A gente citou o próprio Machado Meyer, em número de profissionais, passou de 1.000. O Matos Filho passou de 1.000. Então, os grandes escritórios, em sua maioria, estão próximo ou já passaram esse número expressivo de 1.000 profissionais. São empresas. Né? Então, imagina que a época, é muito curioso o senhor falar que, poxa, nenhum passava de 100 advogados. Né? E eu sempre acho que tudo tem o seu lado bom e ruim, né? Mas eu percebo ou enxergo, né, ouvindo o senhor e conhecendo a história do Machado Meyer, que certamente foi algo benéfico e que ajudou a trazer o escritório onde ele está hoje. Né? Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, Dr. Meyer, o senhor começou a advogar lá na década de 70, né? E seguiu advogando até os anos atuais. Queria entender assim, como é que funcionava a advocacia na década de 70 e o que mudou meio século depois na nossa profissão e no nosso mercado? Bom, vamos delimitar o campo de atuação dos chamados escritórios que hoje são escritórios grandes. Eles atuavam em negócios, ainda como advogados de empresas. Ainda naquela época, você era conhecido como esse é o advogado da Ford, esse é o advogado da Danone. Advogados externos ainda tinham uma carteira de clientes fiéis a eles. Mas, logo, isso foi se transformando. As empresas começaram a ter os seus próprios jurídicos internos, as empresas começaram a consultar outros escritórios, então não era mais o advogado daquela empresa, porque aquela empresa já usava outros advogados, em algumas situações até para criar conflito. Então, delimitando a área de atuação, você pode entender. A advocacia, naquela época, por exemplo, se você vai à advocacia contenciosa, advocacia de falências de concordatas, ou própria advocacia de família, era muito parecida com o que é hoje. Não mudou, a não ser os recursos técnicos, a administração do escritório e tal, mas é mais ou menos o mesmo estilo. A advocacia de negócios, ela gerou a necessidade de pessoas que fossem muito atualizadas em matéria de o que está acontecendo economicamente em cada setor de atividades e quais os recursos necessários para esses setores, né? O Brasil estava começando a pensar em privatizações que vieram a ocorrer no final, né, na década de 90, e aí setores novos como telecomunicações, energia elétrica, siderúrgica, todos esses setores, o advogado começou a se interessar por isso, entrar dentro desses setores, entender como funcionam as coisas para conseguir assessorar essas empresas. E já havia, com a
complexidade dos negócios, a necessidade de você atuar junto com outros especialistas, né? Isso vai aparecendo ao longo do tempo. Você não participa de uma joint venture sem ter um bom tributarista do seu lado, uma pessoa que entenda de concorrência, às vezes, dependendo do que é envolvido, a propriedade intelectual é fundamental. Outras vezes a avaliação requer o conhecimento de profissionais da área contenciosa, né? Então, daquele momento em que nós começamos até o final do século passado, vamos dizer assim, já houve uma mudança grande, mais significativa no final, na década de 90, com o Plano Real, a estabilização da economia e a abertura desses novos setores para os advogados privados, né? Para a iniciativa privada. Bom, isso foi a evolução até a década de 90, né? Já nesse século, as coisas foram se aperfeiçoando mais tecnologicamente, porque aí já a concorrência já era muito grande. Voltando para a década de 70, 80, 90, a concorrência ainda não era significativa. Isso eu reconheço que foi uma grande facilidade que nós, que começamos naquela época, encontramos, porque pouca gente falava inglês, pouca gente se relacionava no exterior, pouca gente conhecia as necessidades dos investimentos, dos grandes fundos de investimento. Então, a concorrência era pequena. Hoje, a partir do século atual, a quantidade de pessoas capazes, bem formadas, competentes, é muito grande. Nós temos excelentes escritórios de advocacia atuando no Brasil com muita competência. O senhor trouxe um retrato muito importante do passado e do presente, né? E uma preocupação que é a concorrência. É um mercado absolutamente concorrido, sim, formado por muito bons profissionais e talvez profissionais não tão qualificados, porque a gente tem um número enorme de faculdades que acaba jogando inúmeros profissionais no mercado, né? Tendo em vista o passado, o presente e esse disclaimer aqui que o senhor trouxe, eu complementei, o que o senhor enxerga do futuro da profissão? Então, esse que você chama de disclaimer, que é necessário de você separar o que é advocacia empresarial, que eu chamo, da advocacia em geral. A advocacia empresarial segue sendo muito competitiva. É um ambiente onde você tem muita competição e você tem que estar muito atualizado com todos os recursos disponíveis para você prestar um serviço sempre melhor e mais rápido ao seu cliente. Requer também planejamento, requer foco de atuação. Hoje os escritórios de advocacia têm setores de planejamento que observam para onde nós vamos, qual o setor. Vamos para o setor de saúde? Vamos para o setor financeiro? Vamos para o setor agrícola? E quais as estratégias para isso? E também a preocupação de você formar gente, né? Porque eu sou uma prova, né? Eu estou fora de lá. Hoje eu faço as minhas arbitragens para manter a cabeça funcionando. Graças a Deus, ainda há pessoas que confiam em mim como árbitro. Mas nessa atividade você tem prazo de validade. Você, aos 65, 70 anos, você acabou. Você tem que procurar outra coisa para fazer. Então, a necessidade de você formar pessoas que vão ser sucessores e, posteriormente, vão ser sucedidas pelos que vierem por baixo delas. Então, para esse setor, para esse segmento da advocacia, grandes escritórios, grandes ou médios escritórios também, escritórios que são boutiques, escritórios que atuam em áreas específicas, né? Para todos eles, concorrência grande, preocupação com toda a parte de informática, de inteligência artificial e planejamento. Planejamento muito bem feito e muito bem executado. Para outra parte da advocacia, eu realmente não sei muito o que vai acontecer. Vão continuar sobrevivendo. Problemas de família vão continuar existindo, problemas de falência e concordata vão continuar existindo, contencioso de massa vai continuar existindo. Mas eu confesso que eu não tenho muito
uma visão muito clara do que vai acontecer com eles, né? Mas acho que o senhor conseguiu contextualizar de uma forma muito interessante a advocacia de negócio, a advocacia geral, né, que envolve também muito do contencioso de volume e que as pessoas se preocupam muito em relação à tecnologia, né, que eu sempre trago aqui e falo, tecnologia é nossa amiga, ela veio de forma colaborativa e não para tirar o emprego de ninguém. A profissão do advogado, advogada, é uma profissão estratégica, pensante, de resolver problemas, né? Quando a gente torna isso simplório, né, ou meramente o que uma máquina poderia fazer, eu vejo como benéfico, né? Porque é uma profissão muito importante para a nossa sociedade, né? O senhor trouxe um pouco da década de 70, quando o senhor começou a advogar, e agora sim, falando do Machado Meyer, em 1972, o senhor, ao lado de alguns sócios, montou o Machado Meyer Advogados, né? Então, é um escritório que hoje conta com mais de 1.000 profissionais. Como é que foi a decisão de montar esse escritório, assim, do zero? Que desafios e dificuldades que vocês encontraram ali no início? Se o senhor puder contar algumas histórias, aquelas histórias de bastidores mesmo ali dos primeiros dias, vai ser muito legal. E para fechar, o senhor e os seus sócios imaginavam que algum dia o escritório tomaria esse porte e teria o renome que tem hoje? Esse era o objetivo? Vamos voltar então à década de 1972, fevereiro de 1972. Eu atuava como advogado, eu me formei em 69, então eu já era advogado há algum tempo, num grande escritório que chamava-se Pinheiro Neto, Barros e Freire. E aí eu volto de um almoço, no centro, era na Rua Boa Vista, 254 na cidade. Eu volto do almoço e o Zé Eduardo Monteiro de Barros, com quem eu trabalhava, dizia: olha, eu e o Renato Freire decidimos que nós vamos sair do escritório, porque numa reunião com o Dr. Pinheiro Neto ficou muito claro que o escritório é dele, apesar de nós estarmos no nome, Pinheiro Neto, Barros e Freire eram os dois. Quem decide tudo é ele, José Martins Pinheiro Neto. Então, não é nosso plano de vida ficar num escritório subordinado às decisões de uma pessoa. Então, nós decidimos sair. Mas vamos sair nós dois, vamos ver o que nós vamos fazer, vamos discutir e tal, vou conversar com o Renato e tal. Aí eu fiquei pensando lá na minha cadeirinha, olhando não tinha computador na época, era máquina de escrever só. O que eu vou fazer, né? Eu trabalho o tempo todo com o Zé Eduardo. Eu sou tributarista, e ele era discípulo do Rubens Gomes de Souza, com quem eu comecei a trabalhar também. Bati na porta do Zé Eduardo e falei: Zé, posso ir junto? Olha, não sei, eu preciso conversar com o Renato aqui, preciso ver como é que é. No fim, do posso ir junto, fomos eu, o Hernani Machado, o Moshe Sendex e o Eric Street, que era um americano que estava aqui no Brasil, tinha sido importado pelo Pinheiro Neto. E aí o Renato conquistou todos os advogados do escritório do Rio de Janeiro, com exceção de um que era sobrinho do Pinheiro Neto, que ficou no escritório. Todos nós saímos aqui, todos eles saíram lá. Mas você fala em planejamento, muito. Como foi o planejamento? Nada na minha vida foi planejado. As coisas aconteceram, né? E eu fui indo exatamente como a vida me levou, né? Bom, saímos, naqueles próximos fins de semana eu saí desesperado, procurando lugares para a gente montar o nosso escritório, até que finalmente encontrei no edifício Vilma Sônia, na Avenida São Luís, que era um edifício que estava se transformando de residencial para comercial. O Hernani ajudou, ele tinha uma amiga que tinha móveis de escritório, que alugava móveis de escritório. Então pegamos os móveis do escritório dela. Telefone nós não tínhamos, naquela época era difícil, não havia sido feita a privatização do setor de telecomunicações, então os telefones eram difíceis e custavam caro. E nós não tínhamos recurso. A data de fundação do escritório está marcada em 10 de junho de 1972. Quer dizer, de fevereiro até junho, nós ficamos atuando em casa, um na casa de um, outro na casa do outro, conversando com amigos, indo encontrar num restaurante ou até numa empresa, até que dia 10 nós nos instalamos no nosso escritório na Avenida São Luís, 112, quinto andar.
Eram só os 2 conjuntos da frente. E aí fomos vivendo, apareceram os primeiros clientes. 2 anos depois, o Zé Roberto Opp se aderiu, ele veio do Curtis Mallet de Nova York e optou por trabalhar conosco, porque ele estava vendo que era um escritório novo, que ele podia participar desde o começo da criação do escritório. Foi uma experiência extraordinária, num momento muito importante, porque se você lembrar, na década de 70 foi um milagre brasileiro. O Delfim Neto era o papa da economia no Brasil e o Brasil crescia a taxas de 10% ao ano, a taxas chinesas. Havia uma disponibilidade de recursos do mercado internacional, todo mundo querendo emprestar, e o Brasil se dispondo a pagar juros. O governo militar, na ocasião, queria desenvolver a infraestrutura do Brasil, estradas, aeroportos, portos, e esse dinheiro vinha numa hora muito importante para todas essas obras serem construídas. E o Brasil pagava bons juros. Então, o que nós atuamos em contratos de financiamento e empréstimos foi uma coisa 24 horas por dia, né? Foi uma época muito, muito interessante e favoreceu muito a nossa constituição do nosso escritório. Fomos muito felizes nesse momento. Agora, logo depois veio a década perdida, que é a década de 80, Brasil declarando moratória, não tendo condições de pagar juros, problemas de importação, planos econômicos loucos, absurdos, né? Aí seguiu-se esse período de 82 até 93, 92, foram 10 anos. Aí começou a haver um pouquinho de bom senso até que finalmente veio o Plano Real. Mas aí nessa ocasião eu tive um sabbatical leave, que eu fui chamado para atuar como secretário do Estado de São Paulo, secretário de Justiça no começo, depois secretário de Segurança Pública. Então, eu passei 2 anos fora do escritório. Quando eu voltei, o escritório já estava bombando, crescendo a olhos vistos. Poxa, que bacana, que interessante. Olha, eu brinco que Brasil não é para amadores, né? Porque você vê, 70 anos, uma década maravilhosa. 80, década perdida. Aí 90... privatizações, bom de novo. Aí entra um governo é ruim, entra outro governo é bom. Sempre essa flutuação, né? E essa é uma coisa que me chama a atenção, Dr. Meyer, porque o Machado Meyer foi fundado em 72. Passou por ditadura, por guerra, governos com perfis distintos, mercados em transformação, cisão, e ainda assim vocês prosperaram, né? O que você acha que contou para que isso acontecesse ante a tantas adversidades? Eu acho que existe uma certa estabilidade no nosso país, né? Quando me perguntam, o investidor que vem pela primeira vez e quer saber informações sobre o país, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de você olhar para frente, vamos olhar para trás. O que foi o Brasil, né? E veja como mudou isso em 4, 5 décadas, né? Então, nós vamos mudar. Talvez não seja o melhor desenvolvimento econômico, nem social, porque nós temos problemas sérios, mas nós sempre crescemos. E tem uma coisa importante para informar ao investidor. A nossa lei de capital estrangeiro é de 64. Foi assinada, se não me engano, pelo Jango Goulart. E está aí, está em vigor. Nós temos uma relativa estabilidade jurídica. Não é maravilhosa, sobretudo com a atividade hoje, o Supremo Tribunal Federal sendo muito ativo, né? Mas, no fim, os princípios básicos de um regime democrático e de uma economia capitalista são respeitados aqui. Então, isso que eu acho que deu, fora, naturalmente, a demanda que gerou, a privatização gerou muita demanda de serviços jurídicos, né? Que também ajudou muito o crescimento do escritório. A partir da década de 90, os escritórios cresceram, né? Todos, foi só nós, todos cresceram, porque houve uma demanda maior de serviços jurídicos. A formação de jovens fora do Brasil também foi muito intensa na década de 90 e no começo desse século. E isso ajudou muito, porque as pessoas fazem o seu networking fora do Brasil, que gera o interesse de estrangeiros no país. E o Brasil é um país maravilhoso, né? Eu acho que não existe país melhor do que esse aqui.
tem tudo. É aquele país que a gente ama e odeia ao mesmo tempo, A gente critica muito, somos muito críticos, mas é um país maravilhoso. Você tem liberdade aqui, você tem todos os recursos que você possa imaginar, tem tantas coisas a serem feitas, né? Não é, por exemplo, você está na Suíça, o que você vai fazer de novo na Suíça? Nada, né? É isso. Pelo menos aqui a gente tem desafios, né? Aliás, já que o senhor tocou nesse ponto, vamos falar um pouco, vamos polemizar, que polemizar é sempre legal. O senhor falou do STF, né? A gente tem a questão da segurança jurídica, a gente vê um STF muito ativo, aparecendo muito. Por que isso está acontecendo e que impactos que a gente pode ter, principalmente para a segurança jurídica? Houve uma disrupção nos últimos tempos, porque o executivo não executa mais. Quem executa é o parlamento, é a Câmara de Deputados, ou é o Senado. O orçamento que deveria ser executado pelo Poder Executivo, na verdade é executado pelo Poder Legislativo. O Supremo passou a se arrogar a obrigação de legislar. Ele cria figuras penais. Eu me lembro na minha escola que a gente aprendia que não existe crime sem lei que o defina. E lei não é o ato que emana do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário, equiparando determinados comportamentos a outros que são definidos em lei, acaba criando uma figura de um crime novo, né? A partir de uma decisão judicial. Isso pode ser bom? Talvez seja certo, talvez seja bom, mas foge um pouquinho daquela ortodoxia que a gente aprendeu da divisão dos poderes e tal, dos pesos e contrapesos. Mas nós temos que convir que nós, infelizmente, não temos os melhores presidentes nos últimos 30 anos. E isso enfraqueceu o poder executivo e fez com que na área do poder não existe vácuo. Se alguém deixa alguma coisa aberta, os outros entram. E foi o que o Poder Legislativo fez. E o Poder Judiciário se sentiu na obrigação de atuar da mesma maneira. Era inconcebível no meu tempo imaginar que um ministro do Supremo Tribunal Federal abrisse inquérito, conduzisse investigação, determinasse a prisão e depois julgasse o caso. Era inconcebível. Você tomaria 0 na sua prova, em qualquer faculdade boa desse país. Mas é o que acontece hoje. Acho que tem uma grande responsabilidade também da imprensa, da mídia e da mídia eletrônica. O que eu vejo que a mídia sempre procura o lado mais escandaloso, né? O lado mais vermelho, mais com sangue, em lugar de procurar alguma coisa que conduzisse a uma resolução do problema, uma pacificação dos ânimos e tal. E, você vê, a preocupação da mídia com a conta corrente do cartão de crédito do vice-presidente da República, detalhando despesas que o cara fez, essa é uma atribuição do Tribunal de Contas. Não é atribuição da imprensa fazer isso, mas faz, né? E a mídia eletrônica, ela gera... É um rastilho de pólvora, né? Você bota fogo no lugar e aquilo se irradia por todo o sistema. Então, o que ocorre é que as coisas saíram um pouco do lugar. A minha visão é uma visão conservadora, uma visão de quem estudou outra época, que acreditava em outros princípios para o Estado democrático. Pode ser que essas coisas mudem, né? Como tudo no mundo muda. Mas não me agradam. Eu não acho que o Supremo Tribunal Federal seja hoje uma instituição respeitada por todos os brasileiros, como deveria ser. Eu vejo até ministros, depois dessa última decisão importante, explicando fora, né, na mídia, fora do Supremo, a demonstrar que internamente parece que eles não têm muita vontade de conversar entre eles, né, de evitar que essas coisas sejam lavadas fora. Lavar roupa suja fora de casa, né, é isso que eles fazem.
É uma pena, porque são pessoas boas, eu conheço pessoalmente muitos deles lá, e tenho grande admiração e carinho por eles, mas, infelizmente, o Supremo não é mais aquela instituição que eu conheci, né, logo depois dos atos institucionais, do retorno do Supremo à atividade normal. Para você ter uma ideia, Renato, também a televisão, né, a transmissão das sessões do Supremo pela mídia, somente tem uma influência nisso. As decisões, se você pegar a revista trimestral de jurisprudência do Supremo até a década de 80, 90, as decisões dos casos mais importantes não tomavam mais do que 10 páginas da revista. Mais recentemente, as decisões do Supremo tomam horas de leitura de relatórios. Mas sabe o que para mim é muito emblemático, Dr. Meyer? São 11 ministros. São 11 jogadores na seleção brasileira. Hoje as pessoas não sabem quem são os 11 jogadores da seleção brasileira, mas sabem quem são os 11 ministros. E não deveriam saber, né? A não ser que você atue na área, não tem necessidade de saber o nome dos ministros. E eu acho que tem muito da questão midiática mesmo, tem a mistura dos poderes, está tudo misturado, está uma bagunça, quando em teoria a gente teria que ter os 3 poderes muito bem separadinhos. Aliás, o senhor falou dos 3 poderes, e aí eu queria trazer aqui a figura do advogado, né? Porque a gente sente que essa mistura toda traz um impacto em relação ao aperfeiçoamento da democracia, né? Mexe com a democracia, mexe com a segurança jurídica, até certo ponto o Estado de Direito. Quão importante é a figura dos advogados nesse tema, ou nesses temas, e o que é possível ser feito por nós? Cada um de nós que tem consciência, que tem formação intelectual, que conhece direito, que sabe a responsabilidade da advocacia, porque não existe um Estado democrático sem advogados. Os Estados totalitários não têm advogados. Então, nós não existimos em ambientes ditatoriais. Só um parênteses. Você vai à China e você pergunta aos escritórios chineses: olha, vocês são um enorme escritório, tem mais de 1.000 e tantos advogados, né? Vocês devem ter sido constituídos há mais de 100 anos. Eu falo, não, nós temos 20 anos, temos 30 anos. Quer dizer, durante toda a Revolução de Mao não tinha advogado na China, zero. Então, ou são funcionários públicos, né? Mas não advogados. Então, a defesa do Estado democrático é absolutamente essencial, porque é a defesa da própria existência da advocacia. Não existe advocacia fora de um Estado democrático de direito. Ponto. Então, é por aí que a gente tem que defender. Agora, o que pode um advogado sozinho, isolado, fazer? Se não cumprir na sua vida pessoal, né, as pessoas com quem tem relacionamento, cumprir esse comportamento de integridade de defesa da advocacia. O ideal seria que nós tivéssemos uma instituição sólida, democrática, que pudesse atuar nessa área com desassombro, como fez em muitas etapas da nossa história, não muito, a história até recente, final do século passado, né? Contra a ditadura militar. Mas não é isso que está acontecendo. É verdade. Tempos sombrios, tempos difíceis. Mas, polêmica passou, vamos pegar um pouco mais leve, vamos voltar agora para a sua trajetória, que é uma trajetória muito rica e cheia de histórias bacanas. Dr. Meyer, o senhor contou um pouco da tua trajetória, do início da sua carreira, da estruturação do Machado Meyer em 2019, meados de 2019, quase 50 anos depois de ajudar a fundar o escritório, o senhor acabou saindo da estrutura, que eu imagino naturalmente não deva ter sido muito fácil. Eu sei que o senhor não se planejou, o senhor conta, né, que acabou não se planejando ou nunca se planejou, mas como é que o senhor se preparou para este momento? Olha, eu confesso, Renato, que foi muito difícil para mim, muito difícil, porque eu estava há mais de 50 anos nessa atividade, porque eu comecei lá no escritório anterior, trabalhando em equipe, trabalhando nesse setor da advocacia, trabalhando em determinados negócios que eu conhecia e tal. Mas eu reconheço, sempre reconheci, que uma hora eu tinha que deixar, né? Porque é até uma mensagem que você passa para os jovens advogados, que olham para cima e veem, não, aqui eles não vão querer ficar eternamente, né? Não vão querer sustentar esses senhores aí pelo resto da vida deles.
Então, racionalmente, eu entendo, mas o sentimento de apego ao que você fazia e às pessoas no seu entorno, foi difícil largar. O planejamento aí, pela primeira vez, houve um pouquinho de planejamento na minha vida. Olha que coisa engraçada. Porque aí eu comecei a perceber que, como árbitro, eu podia conduzir uma atividade que me mantinha vivo, que me mantinha partícipe da atividade jurídica, no mundo jurídico. E mesmo ainda no escritório Machado Meyer, eu comecei a participar de arbitragens. Já fui preparando o meu caminho nesse sentido. E está dando certo, está funcionando. Eu sei que existe uma certa restrição de você nomear pessoas mais velhas como árbitros, né? E há muitos jovens também, excelentes árbitros, muito bem formados e tal. Mas ainda existem pessoas que acreditam no cabelo branco, que acham que é importante a experiência para decidir questões mais complicadas. E seguimos a vida. Então, eu fui começando a planejar a minha saída e a minha entrada no mundo arbitralista. E é muito interessante quando o senhor traz esse contexto, né, de quem é o árbitro mais jovem ou a pessoa mais sênior. E pessoalmente, posso estar equivocado, mas eu concordo com o senhor. Eu acho que quando você pensa na figura de um árbitro, né, você pensa de alguém não só muito bem preparado, mas vivido. Né? Experiência é tempo de janela, são anos, é vivência, não tem segredo, né? Não tem atalho. Então, pessoalmente, eu vejo que um árbitro que já viveu, já experienciou muita coisa, ele vai conseguir, possivelmente, talvez decidir, não necessariamente de uma maneira mais técnica ou menos técnica, mas com mais embasamento por tudo que ele já vivenciou. O senhor comentou que pouco antes de sair do Machado Meyer, o senhor começou a atuar como árbitro e também o senhor teve a oportunidade de começar a atuar em conselhos de administração. O que isso muda na dinâmica? Qual é a rotina de alguém que faz parte de um conselho de administração e de um árbitro em relação à advocacia, que foi meio século da sua vida voltada para isso? A participação no conselho de administração, ela requer a sua total envolvimento com aquele setor de atividade e com a empresa em relação à qual você é partícipe do conselho. A experiência jurídica funciona em alguns momentos, quando você percebe que os caminhos escolhidos podem esbarrar em algumas restrições, seja da legislação de concorrência, seja na própria legislação fiscal. Às vezes as operações são construídas de uma maneira mais onerosa, mais arriscada, mas são atividades um pouco distintas, né? A minha formação jurídica não contribui muito para o fato de eu estar no conselho. Por exemplo, fiquei 19 anos no conselho da Suzano. A Suzano cresceu exponencialmente nesse tempo. Então, foi uma série de decisões que o conselho participou e que tinham muito a ver com o ambiente de negócios, o ambiente político de negócios também, né? A Suzano teve participação no setor petroquímico, por exemplo, que é um setor muito sensível a influências governamentais, né? Então, aí a sensibilidade política é importante também, além do conhecimento dos negócios. Mas a Suzano cresceu. A última etapa dela foi uma aventura, porque ela comprou uma empresa que era o dobro dela. E fez de uma maneira extremamente competente e aproveitando os melhores valores da empresa adquirida. Foi muito bom. Eu acho que foi essa atuação em conselhos, e tem também atuação em conselhos que são pro bono, né? Eu tenho atuação nos conselhos da Fundação Faculdade de Medicina, que exerce uma atividade extraordinária na manutenção da qualidade do serviço que é prestado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Como o Hospital das Clínicas é uma autarquia pública, ele só pode contratar mediante concurso e há um limite de remuneração. Então, como é que eu vou manter um técnico que sabe operar um desses grandes aparelhos de tomografia, de ressonância magnética, pagando um honorário, um salário pequeno para ele por causa dos limites existentes? Ele certamente vai para um outro
tal da concorrência. Mas não, aí vem a fundação e adiciona um valor a essa remuneração que permite ao Hospital das Clínicas manter técnicos qualificados para atuar nessas áreas. E todas as áreas que você possa imaginar, enfermagem, química. O hospital também tem um setor de pesquisas que é extraordinário, é contratado por empresas estrangeiras a realizar pesquisas. E isso requer reagentes, isso requer equipamento especial. E tudo isso só foi possível com a existência da Fundação Faculdade de Medicina. Eu estou lá já há muitos anos. Acho que já está na hora deles me substituírem. Não, imagina, o senhor ainda tem muito para contribuir e muito bacana conhecer esse outro lado, né? Não só o lado do advogado, o lado do árbitro, o lado do conselheiro. Isso me gera uma curiosidade, porque quando a gente pensa na carreira jurídica, foi-se o tempo que eram 3 os caminhos possíveis. Ou você vai advogar no escritório, ou você vai ir para o ambiente corporativo, ou você vai seguir para concurso público. E a gente vê hoje que a carreira jurídica ela propicia outros tantos caminhos. Quais são esses outros tantos caminhos? Até onde o senhor acha que o advogado pode chegar? Por exemplo, um advogado pode assumir uma cadeira de CEO, na sua visão? Até onde a gente pode chegar? Sem dúvida. O advogado tem uma formação ampla, né? Uma formação, vamos chamar, eclética, mas é diferente de um engenheiro formado em uma das excelentes faculdades de engenharia que nós temos, né? Que conhece profundamente a matéria científica, né? O advogado ele conhece muito das relações humanas, né? Ele é uma pessoa que é educada num ambiente de relações humanas. E isso ajuda demais o advogado a contribuir numa administração de empresas. E aquele que tiver necessidade de recursos técnicos, conhecimentos científicos e tal, um bom CEO contrata um bom diretor nessa área e ele resolve o problema. Ele não precisa ele próprio conhecer as coisas, né? Ele precisa ter habilidade, sensibilidade de tornar aquele ambiente favorável ao exercício de uma atividade lucrativa que gere emprego e recursos, né? E que gere também entusiasmo às pessoas que estão participando, né? Isso é uma das responsabilidades do Conselho também, não é só de fiscalizar, mas é também de introduzir um pouco de entusiasmo dentro de uma organização, né? Para que ela continue existindo, continue produzindo riquezas e empregos. Eu concordo 110% com o senhor. Eu acho que o advogado e a advogada, claro que tem, aí eu sou um crítico quanto mais as faculdades de direito, que acho que precisam se atualizar, mas a formação do advogado permite que ele assuma qualquer cargo. Inclusive, na próxima trinca nós receberemos a CEO da Philips, que é advogada, mostrando que de fato é possível. E vai ser uma história muito bacana também da gente contar. Dr. Meyer, mais de meio século, mais de 50 anos de profissão. Como advogado, como árbitro, como conselheiro. Tem algo na tua carreira que o senhor se arrependa e até onde o senhor quer chegar? Algum sonho ainda que o senhor almeja? Não me arrependo de nada, Renato. Tudo que eu fiz teve sentido, mesmo que não tenha sido planejado. Tudo que eu fiz por alguma razão muito boa, eu não me arrependo. E eu sou uma pessoa muito feliz, tenho uma família ótima, tenho filhos maravilhosos. Tenho amigos que eu quero demais, né? Essa pesquisa da Harvard, a pesquisa mais antiga da Harvard, né? Diz que no final da vida o que as pessoas querem é ter bons amigos. Eu não estou no final da vida ainda, eu vou crescer mais um pouquinho. Mas eu já estou na fase de que os amigos são maravilhosos. E eu não dispenso um bom encontro, uma boa degustação de vinhos com ele. Não me arrependi de nada, Renato. Foi uma vida maravilhosa. Que bom, Dr. Meyer. E é muito bom poder te ouvir, conhecer a tua história, a tua trajetória. Você é uma lenda dentro do mercado jurídico, então é uma alegria conhecer a sua história. Para fechar, você já trouxe inúmeros, mas tem alguns conselhos que o senhor queria trazer agora, ao final do nosso episódio? Aos advogados? Advogados, ouvintes, brasileiros, quem o senhor quiser. Olha, aos brasileiros eu peço que eles revejam as suas posições pessoais e procurem conviver com o outro de uma maneira pacífica, né?
Está faltando muita paz nesse país. Esse é um país riquíssimo, um país de muitas oportunidades, um país que pode permitir às pessoas construírem uma vida boa, saudável, que sejam felizes. Mas é preciso que eles sejam um pouco menos beligerantes, mais pacíficos, né? Aos advogados jovens, eu digo o seguinte: tenham paciência. A profissão, ela se estende por muitos anos. Então, se você comparar a profissão de um jovem que atua na área financeira, a vida deles é muito curta, porque o turnover nos bancos e instituições financeiras é muito rápido. Então, uma pessoa numa instituição financeira com 50 anos de idade já está superada. Então, na advocacia não. Com 50 anos de idade você está na crista da onda, ainda tem pelo menos uns 20 anos de muita atividade com excelentes resultados. Seja paciente. Aos brasileiros, sejam pacíficos. Aos advogados, sejam pacientes. Dr. Meyer, adorei os conselhos. A gente precisa de paz. É isso, a gente precisa de paz. Nós sempre fomos um país conhecidos por sermos pacíficos. Né? E tá tão difícil, tão cansativo. Então, gostei muito dos conselhos para os brasileiros e também para os jovens advogados. É o que a gente sempre fala, eu já ouvi diversas vezes a famosa frase, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Então, tenham paciência, que vocês vão chegar na linha de chegada. Dr. Meyer, muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor. Que história bacana, rica. Parabéns pela trajetória, por tudo que o senhor construiu. Não só o escritório, a tua trajetória, mas o que o senhor construiu para o mercado jurídico. Então, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Renato. Foi uma alegria para mim conversar com você. Um grande abraço. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção Voz e Conteúdo.